Mais uma vez, meus irmãos, quero glorificar a Deus e saudar todos que vão vir na paz de Cristo. Que Deus venha abençoar cada um dessa mensagem, venha edificar a vida, a alma de cada um que faz parte desse canal aí. Continue intercedendo que nós estamos voltando de novo aí a gravar as mensagens direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Mais uma vez quem fala é o pastor Juraci, consagrado por vontade e querer de Deus e não minha, porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. Mensagens que Deus traz ao meu coração para compartilhar com vocês, para te edificar. Está no livro do Gênesis, capítulo 8, e diz assim a palavra de Deus. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal, e de todos reis, e de todas reis, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietou-se as águas. E cerraram-se também as fontes do abismo e a janela dos céus, e a chuva do céu deteve-se. E as águas se tornaram sobre a terra continuamente. A cabo de 150 dias as águas minguaram. Verso 7. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de toda a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para plantar-se o pé e voltou-se para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Estendeu a mão e a tomou e a meteu-se a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis que arrancada uma folha de oliveira em seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham mingado sobre a face. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é tão clara e eficaz para a nossa edificação deste dia de hoje. Tão linda e maravilhosa e poderosa é a palavra de Deus para mim entender e você entender. Há 140 dias a água ainda não tinha cessado sobre a face da terra. O maior segredo e a coisas que mais me chamam a atenção não foi só a construção da bela arca que Deus deu a Noé. Não foi a construção da bela arca que Deus deu a Noé, as estruturas, as medidas, porque tudo isso até quem nunca foi um carpinteiro e tendo a ciência de Deus ao coração consegue fazer, inspirado e guiado por Deus. Mas o que me chama mais atenção é que foi 140 dias, há 140 dias de chuva sem parar. Muitas pessoas pregam sobre esse texto e diz que 40 dias e 40 noites a água parou. Não, 40 dias, 40 noites, o texto diz que 40 dias abriu Noé a janela da arca. Mas a chuva foi 140 dias. Então, foi muita chuva. Deus é tão misericordioso que conseguiu fazer que o plano da salvação chegasse não só em Noé, mas na família de Noé. A Bíblia não fala que a família de Noé era boazinha. A Bíblia fala que Deus salvou a família de Noé por causa de Noé. Você vai ler o texto e você vai ver falar como a mesma coisa aconteceu. A Bíblia fala que aconteceu com aquele moço chamado Ló. Deus salvou a família de Ló e Ló por amor de Abraão. Está escrito, por amor de Abraão, Deus enviou anjo para tirar Ló e as suas filhas e a sua família de Sodoma e Gomorra. Por amor de uma pessoa só da família. Primeiro recado de Deus que eu quero trazer para a tua vida nesta noite.
para Deus edificar a tua vida é que você, que é a única pessoa que está de pé, que é a única pessoa que tem um temor de Deus da tua casa, que é a única pessoa que é crente, que é a única pessoa que ainda confessa a Cristo dentro da tua casa, que é a única pessoa que louva a Deus e ora e teme a Deus, não pode dar bombeira para o diabo, não pode se esfriar, porque Deus precisa de um para salvar a família. Eu poderia dar vários capítulos, várias histórias aqui para te mostrar que por amor de um, Deus salvou a família toda. Eu já falei de mais um, que foi Abraão. Posso falar também de mais um que Deus salvou a família toda por amor de um. Quem foi esse? Jó. A Bíblia disse que o único homem da casa, o único participante da família, o único homem da família, a única pessoa da família que era íntegra e reta e temia a Deus era Jó. Tanto que Deus matou os 10 filhos que não prestava. Nem a mulher de Jó prestava. Você vê que denuncia logo as pessoas que caminham conosco que não presta para servir a Deus. Na hora da provação e da escassez, murmura e tenta amaldiçoar a Deus e tirar nós do caminho. Foi como a mulher de Jó fez com Jó. Então, por amor de Jó, por amor de Jó, Deus salvou a família dele. Deus mais 10 filhos, restituiu tudo e salvou a mulher. Então, o primeiro recado de Deus, você que está de pé, não esfrie esperando que os que estão caídos vão se levantar. Por isso que muitos estão se destruindo e se desviando, porque alguém na tua casa está confiando no Deus que você serve e na força que está em você de servir a Deus. Este é o primeiro recado para que você não venha se esfriar. A Bíblia é tão enfática a nos dizer que Noé abriu a janela da arca. As águas se cessaram? Não, ainda continuava a água lá fora. A Bíblia fala que, como eu li o texto, você viu falar, e lembrou-se Deus de Noé. É claro, nós não precisamos ser teólogo, não precisamos ser mestre em teologia, não precisamos ser tão teólogo para entender que Deus está acima de tudo e de todos. Deus, ele nunca se esquece de nada. O escritor aqui, que é Moisés, que é o escritor dos 5 livros do Pentateuco, ele escreve de uma maneira equivocada, porque Deus não se esquece de nada. Deus não se esquece de nada. Quem se esquece de alguma coisa sou eu e você. Mas Deus não se esquece de nada, porque a Bíblia disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode se arrepender, Ele pode fazer do jeito que Ele quer, do jeito que Ele não quer, da hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Tanto que Deus não se esquece de nada, que quando Deus se revela para o próprio Moisés na sarça ardente, é que Moisés ali ele vai perguntar e vai dizer: quem eu vou dizer que me enviou? Olha a resposta de Deus para Moisés. Diga que quem te enviou foi o eu sou o que sou. Olha a resposta de Deus dizendo: eu sou o que sou. Querendo dizer, eu sou o que sou. Deus está querendo dizer, eu sou o que sou e não mudo. Ninguém pode destruir a mim, ninguém pode me mudar. Eu nunca vou mudar. Eu sempre honro com a minha palavra. Quando Deus fala isso com Moisés, eu sou o que sou. Deus está se referindo a dizer a Moisés, eu sou o que sou. Eu nunca mudei, eu sou o que sou o que faço, sou o que digo, sou o que respondo na hora que eu quero e na hora que eu faço. Porque nada está acima de Deus. Se algum homem da terra, mortal, homem ou mulher, dizer eu sou o que sou, é capaz de sair na primeira.
Se algum homem mortal da terra dizer que é o que é capaz de sair na rua, tomar uma topada e cair morto no chão, porque ninguém pode dizer eu sou o que sou, não. Nós não podemos dizer que é o que é, porque nós não somos poderosos a tamanho, a autoridade de falar sobre essa palavra. Mas Deus, ele é o que é. Houve um probleminha aqui, ligaram para mim na hora que eu estava gravando, mas Deus é fiel. Então, Deus não se esquece de nada. O autor diz que Deus lembrou de Noé, não. Quando a Bíblia fala que Deus lembrou de alguém, a Bíblia está dizendo que Deus se calou por um tempo. Deus ficou calado por um tempo. A mesma coisa está escrito no livro do Gênesis, capítulo 2, que a Bíblia diz que o escritor Moisés, ele escreve, ele diz: e Deus descansou no sétimo dia. Deus não se cansa, irmão, de fazer nada. Porque se a Bíblia diz que Deus é um monarca, ele não pega nem nada, ele só faz falar e as coisas acontecem. Ele, quando criou a terra no Gênesis 1, ele só fez falar e as coisas iam obedecendo ele nascendo. Como Deus ia se cansar? O salmista diz que Deus é o guarda que não cochila e nem toscaneja. É o guarda que guarda a cidade. Se ele não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. Porque Deus, ele é poderoso. Então, a Bíblia é bem clara em dizer isso acerca deste esquecimento. Mas Deus não se esqueceu. Deus estava com Noé. Então, é bem claro para você entender que Deus, eu parei para entender essa transição de Noé. Por que Noé soltou um corvo? E por que depois Noé soltou uma pomba? Eu parei para entender que são dois animais que voam. São dois animais que voam, posam em algumas coisas e são os animais diferentes. Passei a um pouco tentar entender o que estava acontecendo. Por que motivo Noé soltou um corvo e depois soltou uma pomba? Parei para estudar sobre o corvo e descobri que os estudiosos, os pesquisadores, dizem que o corvo é uma espécie de urubu corax, que diz que este urubu chamado corvo, ele come carne viva e carne podre. Eu acredito que esses escritores que deu a pronúncia das duas naturezas do corvo está certa. Por que, Juraci? Por que, pastor Juraci, você acredita que a pronúncia das duas naturezas do corvo está certa? Eu acredito por quê? Porque a Bíblia diz que Deus enviou os corvos para alimentar quem? Elias. Os corvos levaram o quê? Carne fresca. Então, se ele levou a carne fresca para Elias, é porque eles tinham pegado aquela carne para deixar apodrecer e comer, ou então pegou para comer fresca. Mas Deus tinha dado uma ordem àqueles corvos. Eu acredito que naquele dia Deus disse: vocês pegaram essas carnes para comer, mas não vai comer, vai levar para Elias. Então você entende que a Bíblia diz que os corvos obedeceram a ordem de Deus e levaram carne fresca para Elias. Então eu parei para entender. Então o corvo, ele tem duas naturezas, ele come carne podre e carne viva. Então por que Noé soltou o corvo e a Bíblia diz que o corvo ia e voltava? Você percebe que 140 dias de chuva, se eu e você tomar meia hora de chuva ou 20 minutos, já estamos gripados ou tossindo. E 140 dias de chuva, alguns tipos de doença como essas aconteceu com aquelas pessoas que levou à morte, fora o afogamento daquela nação inteira de pessoas rebeldes, tantos filhos como filhas, tanto marido como esposa. Ali tinha marido rebelde, ali tinha esposa rebelde, ali tinha filho rebelde, ali tinha filha rebelde, ali tinha senhor, senhora rebelde que não obedeceu à voz de Deus.
e estava morrendo por alguns tipos de doença que dá quando alguém está tomando muita chuva ou muita água por cima do corpo. As primeiras doenças que vem é a hipotermia, que leva à tuberculose e mata a pessoa que está dormindo no relento ou no gelo frio. Ou tuberculose ou hipotermia, depois vem altas outras enfermidades que nós conhecemos como gripe, como febre no frio e várias outros tipos de doença. Mas a Bíblia é prática é que Noé soltava esse corvo, ele ia e voltava. Eu parei e fiquei pensando, se o corvo come carne viva e carne podre, por que ele não parou para comer aquele corpo podre daquela geração que não é diferente da geração de hoje? Se você vê hoje, se você for perceber hoje, a arca daquele tempo flutuava, a arca daquele tempo flutuava sobre a face da água. E a arca de hoje flutua no joelho dos crentes e dos servos de Deus que temem a Deus. Enquanto tantos hoje vivem como naquele tempo fora da arca. Fora da arca, não só que não está morrendo inundado pelas águas, estão morrendo inundado pela prostituição, pelas drogas, pela bebida, pela prostituição, pelo pedofilismo, pela prostituição, pelas drogas, pelas corrupção, estão morrendo afogado dia após dia na soberba, no orgulho, na riqueza, estão morrendo afogado, vendendo a sua alma ao diabo. Então não é diferente daquele tempo. E a igreja hoje é a arca de antigamente, do tempo de Noé, hoje flutua no joelho clamando a Deus. Por isso eu acredito que nenhum crente que está de pé são aqueles que não oram. Eu acredito que os que estão de pé são os que oram. Porque você levar 2 segundos falando com Todo-Poderoso que é Deus, você nunca mais vai ter a mente igual. A sua mente sempre é transformada. Quando você desce para conversar com Deus, a adoração que você dá a Deus é diferente. O dízimo é diferente, é um outro tipo de culto, a glória a Deus é diferente, mas quando você desce para orar, é uma conversa entre você e Deus. Você conversar com alguém que tem um coração limpo, você sai com o coração limpo e aprende a ser limpo. Se você conversa há muito tempo com alguém que tem um coração podre e sujo, você continua com o coração podre e sujo mais ainda. Mas imagine você conversando com alguém que não tem pecado, que é Deus. Você conversando com alguém que é a verdade verdadeira em si. Você conversando com alguém que é o amor verdadeiro, que é Deus. Você conversando com alguém que é a pura santidade. Como é que você vai sair depois de conversar com esse alguém chamado Deus? Você vai sair mais santo e mais purificado, porque Ele é poderoso. Então eu parei para entender. O corvo que era solto, ele não achou carne viva. Carne podre já não tinha mais também, porque quando alguém morre, diz os estudos que a pessoa desce 5 a 6 vezes afogada no fundo do mar, depois desce de vez. Os bichos, os peixes comem a metade das pessoas e as pessoas sobem, boia, depois que perde todo o ar, que morreu bebendo água. E fica boiando sobre a face da terra, sobre a face da água quando morre afogado. Mas só que aqueles que morreram não levaram 1 dia nem 2 dias, levaram 140 dias. Então acredito que já tinha entrado em podridão, já estava bem podre aquele corpo de todos os seres humanos que estava morto sobre a face da água. Eu acredito que aqueles seres humanos que viraram as costas para Deus ficaram tão podre fedendo que nem o próprio corvo, que era urubu, na sua natureza de comer coisa podre, não quis comer eles e voltava diariamente para Noé, como a Bíblia diz. Mas para você entender, depois Deus permite que Noé, depois de 7 dias, soltasse uma pomba.
E a pomba agora, ela vai para onde a pomba? Ela voa e volta. E a Bíblia diz que ela não achou repouso para pousar e voltou. E Noé pegou e colocou na arca. Depois Noé soltou essa pomba depois de mais 7 dias. A Bíblia diz que Deus fez Noé soltar essa pomba depois de mais 7 dias. O que é que acontece? A pomba volta com a folha de oliveira no bico. E a Bíblia diz que Noé entendeu que as águas tinham minguado e cessado. Aí eu parei para entender. A pomba ela tem vários lugares que ela posa e que ela gosta de posar. Ela tem a pureza de pousar e tem a pureza de voar. Mas eu parei para entender então por que Noé entendeu que a água tinha cessado quando a pomba voltou com a folha de oliveira no bico. Parei para entender, estudar sobre a oliveira e entendi que a árvore chamada oliveira, que produz aquela azeitona, mas que não é cara a azeitona, cara é o azeite. Caro não é a azeitona, mas sim o azeite. E muitos dessa geração acreditam que preferem mais a azeitona do que o azeite. A azeitona é fácil de conseguir, é tão baratinha, você pode ver que a azeitona é fácil de conseguir. Mas o azeite da azeitona, que é o azeite da oliveira, é o mais caro. Ninguém quer o azeite. Pode perceber que essa geração de hoje que serve a Deus quer a azeitona, mas não quer o azeite. E eu passei a estudar sobre a árvore da azeitona e entendi que a árvore chamada oliveira, que produz o fruto azeitona, ela só sobrevive no solo seco e na onde tem sol. Então, por que Noé entendeu que as águas tinham secado quando a pomba trouxe uma folha? Porque a árvore da oliveira, ela não sobrevive à água, ela sobrevive ao solo seco e na onde tem sol. Na onde tem o solo seco e na onde tem sol, a oliveira sobrevive. Mas onde tem água, ela não sobrevive. E você vê que ela produz azeite, mesmo sobrevivendo a um solo seco e não onde tem sol. Então, para você entender, melhor, a oliveira, ela só sobrevive ao solo seco e não onde tem sol. Noé entendeu, se ela conseguiu trazer uma folha de oliveira é porque a terra já está seca. Então deixa eu profetizar na sua vida e na minha vida. A gente não vai sobreviver. Nós somos como essa oliveira que produz azeite. Nós não vamos sobreviver a um solo molhado, mas sim um solo seco. Nós pode estar na sequidão da prova, mas nós vamos sobreviver, porque Deus, ele nos dá azeite na seca, ele produz azeite nas nossas vidas, ele produz temor ao nosso coração. Deus, ele é poderoso e é maravilhoso, irmão. E a Bíblia nos fala que Noé, quando viu a folha de oliveira, entendeu que as águas tinham minguado. Essa é a mensagem de Deus para edificar a tua vida. Você vai ouvir essa mensagem toda e vai entender o que Deus está falando com você. Veja que duas espécies de pássaro foram soltos. Olha a ciência que Deus deu a Noé. Eu vou terminar essa mensagem dizendo para você uma coisa e para mim. Nem tudo Deus vai fazer na nossa vida. Tem coisas que Deus vai deixar nós fazer. Deus deu a pântrea
deu o mapa da arca para Noé construir. Mas o segredo de saber que as águas tinham minguado, Deus não deu a Noé. Deus deixou que Noé fizesse a última parte. E qual foi a última parte? A ciência de Deus que estava dentro de Noé. Ele viu que tinha 2 pássaros lá que poderia trazer a certeza para ele que a água tinha secado, o corvo e a pomba. E eu encerro essa mensagem dizendo para você, nasceu para ser uma pomba de Deus, o Espírito de Deus, para ter o Espírito de Deus, não para ter a natureza do corvo. O corvo não se decide se come carne viva ou se come carne podre. E a pomba, ela nunca muda, ela só tem uma natureza. Ela posa com mansidão e voa com mansidão. Posa com sabedoria e voa com sabedoria. E o desejo que Deus edifique a tua vida. Houve algumas zoadas aqui, teve algumas ligações porque eu gravei no celular. Mas se essa mensagem edificou a tua vida, você pode dar um like nesse vídeo e glorificar a Deus e comentar. Eu te agradeço em nome de Jesus.